saúde mental na maternidade. A mulher passa por 3 períodos importantíssimos de vulnerabilidade psíquica, que é a puberdade, quando a menina menstrua pela primeira vez. É uma dádiva estar gerando uma criança, mas como que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? Meu corpo está mudando. Então é um misto, né, de sentimentos, de emoções. Não é frescura, né? É a realidade que a gente vê. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde mental na maternidade. Você mamãe, você que quer ser uma mamãe, para você que já é mãe aí, né, tá no pós-parto. Esse tema hoje é muito importante, né, a gente falar um pouquinho da saúde mental das mães. E para estar falando aqui comigo um pouquinho sobre esse assunto de hoje, estou com a Karen Godoy, ela que é psicóloga clínica, pós-graduada em saúde emocional da gestação e do pós-parto, e especialista em luto perinatal. Também estou aqui com a Tatiane Marinho, psicóloga clínica, especialista em autoestima e autoconfiança, e também, né, ganhei aqui, fui presenteada pela Tati, ganhei aqui um livro, que ela foi coautora, né, Tati? Isso mesmo, Tati. Mulheres que se amam. Tati, obrigado, gratidão pelo presente, né? Eu falo que eu amo muito aquele livro do podcast. Muito Meninas, carinho. pra gente iniciar, né, gostaria aí que vocês se apresentassem pro pessoal de casa, falassem um pouquinho de vocês, né, a história de vocês. Pra gente iniciar, gostaria de se iniciar aí com a Karen, se apresentando pro pessoal de casa, falando um pouquinho do seu trabalho. Tudo bem, Nath? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Primeiro, é uma honra estar por aqui, né, falando um pouquinho do que eu gosto mais, que é a saúde mental da maternidade. Bom, eu sou mãe, para começar, né? Eu falo que eu sou formada há 18 anos, mas que a maternidade me formou especialista em maternidade, né? E a gente está aprendendo constantemente. Eu sou mãe do Matheus e da Gabriela. O Matheus tem 15, a Gabriela tem 11. E também sou mãe de colo vazio, de alguma forma, porque é uma terceira gestação que eu tive de um bebê muito breve, né? E eu falo que foi a maternidade que me trouxe para a psicologia perinatal, né? O percurso todo que eu fui percorrendo, desde a gestação do Matheus até essa última perda e todos os desafios diários que a gente encontra na maternidade, me fez vir buscar conhecimento para trazer para a área da psicologia, porque ainda é uma área muito pouco falada, né? Agora um pouquinho mais, a gente está quebrando aí uma bolha, né, de acesso, mas ainda é pouco estudado, pouco falado, e a gente tem muito pouco conteúdo ainda sobre esse assunto. Então, há 6 anos eu venho atuando só com mães, né, desde a gestação, a partir do pré-natal psicológico, e no pós-parto, principalmente. E aí, inevitavelmente, né, quando a gente atende mães, gestantes, tem um percurso que às vezes se desvia, né? E aí eu acabei também me especializando na área de luto perinatal para acolher aí as mulheres que também sofrem suas perdas, sofrem uma dificuldade, e é um luto muito invisibilizado. Então, tratar essas mulheres também ajuda muito, porque a gente sabe que quando esse luto não é acolhido, tem uma interferência mais para frente, se essa mulher vier a ter uma nova experiência gestacional, uma nova experiência materna. A gente precisa sempre incluir isso como parte da história dessa família. Sim. Legal, Karen, obrigada. Tati, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Obrigado também, Nath, por estar aqui hoje, pelo convite. E eu vim de uma transição de carreira, né? Eu me formei em 2006. Eu era da psicanálise na época, me formei em 2006, mas eu fui para o ambiente corporativo. E no ano passado, eu fiz a minha transição de carreira
E fiz a minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, fiz a especialização em autoestima e sou mãe, também sou mãe do Pietro. Pietro tem 10 anos. E esse tema, ele me chamou demais a atenção, porque hoje eu atendo muitas mulheres, eu cuido de muitas mulheres e muitas mães. E eu percebo, além da minha experiência, né, como mãe, eu percebo como a gente precisa falar de saúde mental na maternidade. A gente precisa, é um assunto necessário. A gente fala muito dos cuidados com o corpo, dos cuidados físicos, mas a gente não fala muito sobre a saúde mental da mãe, da mulher, né? Muitas vezes a gente esquece que antes da mãe tem uma mulher, né? Uma Sim. mulher que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada com muito carinho, com muito cuidado. Então, hoje, meu foco é atender mulheres, né? Até por isso, eu fiz questão de participar da escrita do livro, né? Mulheres que se amam, porque a gente precisa falar do auto-amor. A gente precisa falar do auto-amor da mulher, inclusive na maternidade. Esse tema é muito relativo, né? Porque pouco se fala. Hoje começa a tá abrindo aí muita consciência de falar sobre esse tema, né? Muito fala sobre depressão, na adolescência, no adulto, mas e na maternidade, né? Porque a gente pode, mulher que a gente estava até comentando, né? Ela pode ter uma depressão antes da gestação, durante o pós, né? Então é importante trazer essa consciência e falar que não é uma frescura, né? Como as pessoas falam, não é frescura, né? É a realidade que a gente vê. A questão da saúde mental hoje tá. As pessoas estão adoecendo mais fácil, né? E aí, cara, eu queria começar aí com você, né? Como você trabalha com essas gestantes, por que que é tão importante, né, a mulher começar esse autoconhecimento, essa saúde mental durante aí a gestação? Eu acho que a gente pode começar falando que, primeiro, a maternidade, a paternidade não é instintiva, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a gestação é um período de vulnerabilidade, é um dos principais períodos de vulnerabilidade, né? Eu vi que você andou falando aí sobre menopausa, sobre esse assunto, e acho que é sobre isso. A gente tem cada vez mais tido a comprovação científica de que a mulher passa por 3 períodos importantíssimos de vulnerabilidade psíquica, né? Que é a puberdade, quando a menina menstrua pela primeira vez, né? E passa por esse processo de adolescência. Sim. As gestações, então, quantas vezes a mulher tiver que vivenciar isso, ela tá mais suscetível ao desenvolvimento do adoecimento, e depois o climatério ali que antecede a menopausa, né? Então, que são períodos em que a mulher passa por transformações, não só do ponto de vista físico, né? Porque essa transformação é esperada, mas também do ponto de vista social e emocional, né? Então, há muitas alterações hormonais, há muitas alterações de comportamento mesmo, e tudo muito relacionado a essa questão das expectativas. E a gente costuma, né, tratar enquanto sociedade como se a maternidade fosse só uma coisa que a mulher tivesse que viver, e ela nasceu para isso, né? E a gente estuda para muitas coisas. A gente estuda para profissionalmente, a gente estuda porque a gente quer ser melhor naquilo que a gente vai fazer, mas a gente precisa também estudar sobre a maternidade para uma vida toda, né? Educar um filho, pôr um filho no mundo, traz uma responsabilidade tão intensa e uma mudança não só do ponto de vista da mulher, mas do casal, da relação social, das prioridades, tudo isso muda. E eu vejo na prática que muitas mulheres chegam a esse momento da maternidade de uma forma completamente despreparada, cheia de idealizações, né? Então, esperando que, dentro da romantização que a gente cultiva, né? Esperando que tudo vai acontecer naturalmente e que ela vai saber fazer tudo aquilo. E é assustador quando a gente descobre lá, e eu sou uma delas, né? Assim, há 15 anos atrás, eu posso dizer que foi assustador para mim me dar conta de que aquele papel era muito mais do que aquilo que eu esperava.
né, que vinha embutido de muitas coisas. E a gente precisa entender que a mudança no relacionamento, a mudança na relação consigo mesma, né? A Tati estava falando ali do cuidado, né? As mulheres geralmente, quando se tornam mãe, passam a ser a última da fila de prioridade, né? E o quanto que a gente precisa ajudar, enquanto a estrutura familiar, essa família a continuar colocando essa mulher como num item de prioridade ali, no início da fila, porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Né? E aí a gente entra na Tati, né? Como que o impacto, né? Qual que é o impacto dessa mulher na maternidade em relação à saúde mental, né? E o autocuidado também. Exato. Eu costumo falar, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a mãe, ela já vem, né, desde a gestação, cheia de medos, de julgamentos, né? É um medo que a gente não sabe, né, de onde ele vem. Ao mesmo tempo é um misto de alegria, porque tá gerando, né, é uma dádiva, tá gerando uma criança, mas como que eu vou dar conta? O que que eu vou fazer? Meu corpo tá mudando. Então, é um misto, né, de sentimentos, de emoções, e vem a questão do julgamento, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou ser boa mãe? Tem muita comparação, né, Tati, em relação às redes sociais, né? Muita, muita. E a gente vê, principalmente, né, em redes sociais, aquela maternidade romantizada, né? E não, tem a maternidade real. Até porque na rede social é só um flash, né? É só um flash. É só os 30 segundos ali daquela imagem, aqueles 3 minutinhos que você mostra, né? Eu falo que eu tô tentando transformar essa frase que você trouxe do nasce uma mãe, nasce uma culpa, para o nasce uma criança, também nasce uma mãe. E todo mundo que nasce, não nasce sabendo. Exato. Né? Então a gente precisa aprender também a ser mãe. Sim, né? Então, a culpa vem justamente pelas idealizações e pelas expectativas, muitas vezes sociais. Mas acho injusto que nasça a culpa junto com a gente, com né? certeza. Não com gosto certeza. dessa ideia, né? Eu acho que essa culpa, né? Esse termo, ele também já vem natural, né? Ele também já vem natural acompanhado dessa mãe, né? Mas até voltando, né? Falando das questões da saúde mental, eu acho que durante a maternidade não se é falado da saúde mental da mãe, da mulher, né? A atenção, ela volta muito para a gestação. Ela volta muito para a criança, para o barrigão. Ai, que linda o barrigão, mas e aí? Né? E as emoções ali daquela mulher, daquela mãe. Sim. Ô, Karen, fala pra gente um pouquinho, né, da questão com o impacto, né, que a depressão aí pós-parto, ela pode causar para a mulher, principalmente, mas também, contrapartida, né, o bebê ali, o recém-nascido, o que que pode trazer para os dois? É muito difícil falar da depressão da gestação, né? Antigamente a gente chamava ela de depressão pós-parto, porque ela vinha como a gente considerava que às vezes os sintomas depressivos eram normais da gestação, sabe? Ah, ela tá triste, mas quando o bebê nascer resolve, né? E depois melhora. Ah, ela não tá se sentindo bem, anda meio irritada, mas são os hormônios, né? E hoje a gente sabe que a gente precisa ter uma identificação, por isso que hoje a gente não chama mais de depressão pós-parto, a gente chama de depressão perinatal, né? Por quê? Porque ela pode sim surgir a partir de uma alteração biopsicossocial que essa mulher está passando, né? E ela é um adoecimento, né? Não é frescura, não é algo a mulher tentando chamar atenção, não é o que alguma coisa que a gente controla, né? Que ela pode se desenvolver. E os impactos são muito grandes, né? Hoje a gente sabe que a segunda maior causa de morte materna é o suicídio, né? E geralmente o suicídio materno está relacionado ao processo de depressão perinatal, uma depressão que não foi cuidada, que foi vivida de forma silenciosa, com medo, vergonha,
né? Sim. Medo de se expor, medo do julgamento, vergonha por estar sentindo aquilo quando eu deveria estar me sentindo feliz, já que eu tive um filho, né? Principalmente se essa gestação foi uma gestação muito desejada, planejada há muito tempo, às vezes muito difícil de conquistar, né? E a gente não tá ileso. Mulheres que passam por dificuldade, pelo processo de fertilização, não se tornam ilesas ao adoecimento, né? Então, isso traz ainda uma sobrecarga e, às vezes, uma culpa ainda maior por não estar conseguindo lidar com bons sentimentos, né? Apresentar os bons sentimentos em relação à maternidade. É muito desafiador. E para a criança, a gente tem uma preocupação ainda maior, porque essa criança vai precisar muito dessa mãe saudável para se desenvolver, né? E desde a gestação, o risco da depressão é que a mulher pode ter parto prematuro, baixo peso do bebê, né? Então já começa as interferências aí, do ponto de vista biológico mesmo, e muitas vezes é o que a Tati falou. A gente olha para a barriga, a gente está olhando para esse bebê que não está desenvolvendo bem ali na barriga, às vezes tem algo que não está indo bem, que está acontecendo de errado, mas ainda assim a gente não olha para a saúde mental dessa mulher, né? Eu Olha fico para um muito todo, feliz né? Exato. que isso já esteja começando a acontecer, né? Dentro dos consultórios médicos, tenho tido contato cada vez mais com obstetras aí, que trazem essa preocupação, né? Mas ainda é um tabu, né? E geralmente a mulher que vem, ela já está adoecida. E a importância da gente falar sobre isso e olhar para isso justamente para não ter o adoecimento, ou para tentar contê-lo, né, para que ele não tenha um agravamento. E no pós-parto, Nath, quando a gente está falando do adoecimento, né, das interferências desse adoecimento, de uma depressão, de um processo ansioso, às vezes muito forte, pode ter uma interferência no desenvolvimento da criança, né? Essa criança, nós somos uma espécie que precisa do outro para sobreviver, né? Então, assim, se a gente não tem uma disponibilidade enquanto mãe para alimentar aquela criança, não só fisicamente, mas emocionalmente, mas nos estímulos que essa criança precisa, ela também tende a ficar ali mais de lado. Não é só sobre atender as necessidades básicas desse bebê, né? E quando essa mãe está adoecida silenciosamente, quando ninguém se dá conta, muitas vezes ela está funcional. Ela está conseguindo amamentar, ela está trocando a fralda, ela está acordando na madrugada várias vezes, mas ela não está bem. Às vezes fica no automático. Ela vai cumprindo o papel, né? Exato. Ela vai cumprindo o papel, porque ela sabe que ela tem que amamentar, que ela tem que alimentar, Que é importante que tem que trocar, pro bebê, né? que é importante pro bebê, né? Ela vai cumprindo esse papel, mas e o interno, né? Como tá o interno? E a mãe, ela, em algum momento, ela se deixou de lado, a mulher, ela se deixou de lado para se tornar mãe, Sim. para se doar como mãe. Né? E aí vem a autocobrança, porque eu tenho que trocar, porque eu tenho que amamentar, eu tenho que saber se tá chorando de fome, de frio, o que que é, se tá com dor, se tá com cólica, e aí? E muitas vezes ela consegue dar conta de tudo isso, mas com uma destruição interna. E às vezes o suicídio vem quando com uma alternativa, uma última alternativa, né? Sim. E muitas vezes ela leva o bebê junto, porque ela também não quer deixar um problema, né? E nem causar um problema para o seu bebê. Então, é grave quando a gente fala sobre esse adoecimento, né? É claro que esses são os casos mais graves que acabam no suicídio, mas é importante que a gente entenda que mesmo aqueles casos mais sutis precisam de cuidado, né? Precisam de espaço. E aí é fundamental a participação da rede de apoio, né? Lembrando que pai não é rede de apoio, né? Pai é parte da responsabilidade da criação dessa criança, né? É fundamental a gente também não esquecer disso. Exato. E aí a gente entra, né, Tati, para você, como que funciona essa questão da rede, né? De apoio, o que é principal. Igual a Karen falou, pai é responsabilidade, né? Tem que fazer o seu papel, não tá ali, né, à toa. Pai não ajuda, né? Não, eu escuto muito isso, né, Carinha? Eu escuto muito isso. Não, mas o pai, nossa, ele me ajuda. Gente, o pai é pai. Ele tem tanta responsabilidade quanto a mãe, Exato, né? ele não é um de ajudante. apoio, ele é o pai. Ele que, né, ele fez parte ali do processo.
E Então, acho que é importante, né? Quando a gente fala que pai não ajuda, a gente está dizendo que, enquanto pai, ele precisa se sentir tão responsável quanto a mãe. Mas na prática, nem Não sempre é isso que Nem acontece, nem né? sempre. E a gente precisa entender que quando você ocupa um espaço de ser ajudante, você nunca vai se envolver necessariamente com as decisões. Exato. Eu acho que isso inclui, quando a gente fala de saúde mental na maternidade, inclui o pai, inclui, né, as pessoas que estão ali, a família como um todo. Porque a rede de apoio, ela é a rede de apoio, é a sogra, a mãe, né, da mulher, né, são as pessoas que dão o suporte. E sim, é extremamente importante, né, porque muitas vezes a mulher, ela se cobra tanto, a mãe, ela se cobra tanto em querer dar conta de tudo, em querer fazer o melhor para aquela criança, que muitas vezes ela nem se permite ter uma rede de apoio. Ela não se permite pedir ajuda. E quando essa mulher ela tá doente, ela tá machucada, ela tá angustiada, nem pedir ajuda ela consegue. Nem pedir ajuda. E aí o que acontece? Muitas vezes ela se isola, ela rejeita a criança, porque ela não vê aquela criança, aquele marido, se tiver outros filhos, não vê como parte daquela maternidade. E aí ela começa a se isolar. E aí é importante a rede de apoio, né, Tati? Ficar alerta Muito. a esses sinais, A né? rede de apoio Exatamente. também saber o que está acontecendo, né? E que entender que é para além dessa funcionalidade enquanto mãe. É olhar para a mulher como um todo. Ela está se sentindo feliz? Ela tem espaço de autocuidado? Não só para criança, né? Eu vou Exato. contar uma experiência minha, Pode contar. que quando eu tive meu filho, eu fui, né, fui para casa e tal, e eu tive muita dificuldade para amamentar. Muita dificuldade. E chegou toda uma família do meu marido na minha casa, e eu toda machucada, com o meu bebê chorando no colo e eles pedindo pizza e querendo ver a criança. E aí eu falei, gente do céu, e a mãe? Tô aqui. Então, assim, tinha uma ótima intenção da parte deles? Tinha, com certeza, celebrar a Sim, chegada do alegria, bebê, né? né? Uhum. Tinha alegria, celebrar a chegada né, da criança e tudo mais. Mas e a mãe? Né? E a mãe? O olhar, ele muda, ele vira... Quando o bebê nasce, o olhar, ele vai todinho pro bebê. E a mãe fica onde? Né? Então, essa é a importância da rede de apoio, né, que a Karine comentou. Não é só quem vai cuidar do bebê. Ah, quem vai cuidar? Quem vai ficar com a criança? Não, olha, você precisa de ajuda para limpar a sua casa? Eu costumo dizer Para que cozinhar? né, a função da rede de apoio não é cuidar do bebê, porque essa é a função do pai e da mãe. Né? Porque eles precisam de fato se conectar com aquele bebê, descobrir como aquele aparelhinho novo funciona, né? Porque vem ali sem manual de instrução, então é uma descoberta atrás da outra. Não tem um livro, Né? Não. É entender o bebê tiver, também, viu? Olha. e o bebê também não vem programado, né? Ele não vem programado para dormir 8 horas, ele não vem programado, né? Antes fosse, né? Então, assim, a gente precisa falar muito com essa rede de apoio e abrir canais de comunicação. Por isso, a importância do pré-natal antes, né? Do pré-natal psicológico, do atendimento da gestante durante a gestação. Porque não é só sobre cuidar. Karen, você falou, né, na importância do pré-natal psicológico. Hoje não sei, né? Tem alguma lei, algo que traz isso, que a mulher tem que ter esse pré-natal psicológico? A lei existe, né? Assistência psicológica e emocional tá em validade, acho que desde 2024, né? Mas na prática ainda não é uma coisa usual, né? Nem pelo SUS, então o pré-natal psicológico em si ainda não é uma prática, até pela escassez de pessoas que conheçam ele de fato para pôr em prática, mas é um direito da mulher e da criança, enquanto gestante ali, ela ter essa assistência. E é importante justamente por isso, porque a gente fala assim, bom, eu vou viver a gestação, quando nascer eu vejo. Vamos ver como é que a minha mãe vai se comportar, vamos ver como é que a minha sogra vai se comportar, vamos ver se aquela amiga vai realmente conseguir ser minha rede de apoio. A gente não pode deixar para pensar nisso quando o bebê já está aqui, porque o bebê não espera a gente organizar a nossa rede de apoio para criar as demandas,
né? E isso é o que traz bastante angústia, como a Tati contou, né? Ela tá ali, vulnerável, machucada, né? Exposta, sensível, sem dormir, né? Com privação de sono, que é uma das principais causas de adoecimento, né? E aí tá ali um monte de visita tentando, né, comer pizza, esperando a pizza chegar, fazendo barulho, ocupando a sala, né? Então a gente precisa entender que essas conversas precisam acontecer antes. Ô, Tati, tá, a gente tá falando, né, da questão do apoio, né? E quando a mulher não tem esse apoio? Porque a gente vê, né? Aí, daí vai falar assim, lá no podcast elas estão falando umas coisas tão lindas e maravilhosas, né? Se aquela mulher que não tem, né, esse apoio aí na maternidade, Maternidade no real, né? maternidade lá, né, às vezes sozinha, não tem o pai, né, muitas vezes a gente sabe, né, que hoje existe. O que essa mulher pode fazer também para deixar tanto, né, quando ela tem um apoio, mas também principalmente quando ela não tem um apoio para deixar a maternidade um pouco mais leve, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Criar uma rede de apoio? Criar uma rede de apoio, pedir ajuda, né? A rede de apoio, ela não é só aquilo que a gente tá acostumada, né? Pai, mãe, sogra, né? Família Margarina. Família Margarina, não. E às vezes a gente nem quer por perto, viu? Dependendo de como for a relação. Exato. Então ela pode construir uma rede de apoio pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda de amigas próximas, de profissionais, né? Buscar profissionais qualificados para poder ajudar durante esse período, né? Então o pedir ajuda, construir essa rede de apoio, exige também uma consciência da parte dela. Às vezes a rede de apoio vai ser paga. Sim, né? e tá tudo vai bem. ser paga alguém para cozinhar, E por tá exemplo, tudo alguém para certo. lavar roupa, né? Não Às vezes significa, isso não não vai ter significa nem que isso. não significa que ela não vai dar conta. Porque tem muitas mães, né, que elas se cobram até nesse sentido. Poxa, mas eu vou ter que contratar alguém para cozinhar, eu não dou conta de cozinhar. Eu vou ter que contratar alguém para limpar a casa, eu não dou conta de limpar a casa. Tem algo errado comigo, Tem né? algo Porque errado se eu não comigo. estou dando conta, e todas as mulheres deveriam dar conta, o segredo é que ninguém dá conta, gente. Entra muito também na questão de como, aí a gente vai lá para trás, né? Como minha mãe teve a maternidade, né? Antigamente as mulheres davam conta de tudo. Minha avó, nossas avós, nossas quantos filhos. Mas e aí será que elas davam conta? Né? Será que elas davam conta? Porque também hoje tem uma exigência, né? De que você tem que cuidar do jeito que está lá descrito no manual, né? Não vem com manual, mas tem milhares de manuais dizendo, né? Você tem que... O bebê tem que dormir X horas e tal. Os palpites, né? Nossa, um monte. Será que ela dava realmente conta? Isso, aquilo, né? outro, né? E nessa época, a gente via muitos os irmãos mais velhos, escadinhas, indo cuidando, né? Cuidando dos mais novos, essa rede de apoio. Né? Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novinhos, né? Tanto que hoje em dia, né, quando a gente vê dos meus pais, por exemplo, dos mais velhos, assim, dessa época, dos nossos pais, o irmão tal cuidou do menorzinho, né? Ou até o próprio irmão falando, minha irmã mais velha que cuidou de mim, enquanto minha mãe tinha que cuidar dos outros. Então, essa era muito a rede de apoio, né? Eu acho que o dar conta dessa época era que eles conseguiam naquele momento, A gente vivia também mais em comunidade, né? A gente precisa levar em consideração que as famílias, elas se formavam muito no entorno da família principal ali, né? Hoje a gente tem famílias espalhadas por aí, né? Então, assim, a gente tendeu a se isolar também mais, e é isso que talvez cause a dificuldade dessa formação de rede de apoio, né? Mas acho que entender também que outras mães se tornam ótimas redes de apoio pra gente na prática. Sim. E como que foi, né, Tati? Como que foi para você aí a maternidade? Porque a gente sempre vai para um ramo de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, que quer ajudar aí outras mulheres para não passar o mesmo. Como que foi para você a sua maternidade? Exatamente isso, Nath. A minha maternidade, ela foi uma maternidade, pensando, né, no meu filho, foi uma maternidade tranquila. Pensando no quesito físico, saúde, né, saúde física e tudo mais, foi tudo bem.
né? Deu tudo certo. Pensando em mim, mulher, mãe, tive muitos medos. Não tive uma rede de apoio que me dava ali um suporte, né? Era muitas vezes, em muitos momentos, era eu e meu marido, né? E meu marido hoje ele é super próximo, né? A gente tem esse vínculo com meu filho, isso foi construído, né? Mas foi uma maternidade com muitos desafios. Muitos desafios. Não foi essa maternidade de capa de revista, né? Então, eu acho que nesse período, meu principal desafio, né? Meu principal. Que eu acho que eu transformei isso, né, para esse autocuidado de hoje, é a parte que eu me perdi de mim como mulher, né? Teve um momento que eu me perdi de mim como mulher. Eu tinha que ser a mãe, mas quem eu era ali, a esposa, como que eu era, né? As amizades mudam. O ciclo muda, né? O ciclo muda, e aí chegou num determinado momento que eu falei, tá, e eu? Como que eu vou me reencontrar, me reconectar? Né? E a gente estava conversando, né? Trabalhando longe, eu chegava em casa, né? Meu filho, eu falava pro meu marido, não deixe ele dormir, porque ele vai ficar, que eu tenho que chegar para dar comida, olha a autocobrança, né? Para alimentar, tinha essa questão da autocobrança. Então, eu precisei de um momento para eu me reconectar como mulher, resgatar o que eu gostava, né? O que eu gosto de fazer como pessoa, como indivíduo, não só como mãe. Sim. Então, esse processo, ele foi muito importante e hoje eu consigo ressignificar ajudando outras mulheres também a passar por esse processo. Legal. E você, Karen, como foi aí a sua maternidade? Quais foram, assim, os principais desafios que você passou? Eu acho que era a idealização, né? Eu era uma mãe muito idealizada por mim mesma, né? Então, assim, a minha primeira, bom, eu tive duas experiências completamente opostas, né? Então, quando o Matheus nasceu, eu tinha, teoricamente, uma vida profissional muito tranquila, né? Eu trabalhava meio período e tinha ali uma sensação de que eu teria disponibilidade para estar com meu filho, né? Mas ele não dormiu por 6 anos. Cara. Então, uma noite inteira. Eram raros os momentos de que ele dormia uma noite toda. E isso fazia eu questionar a minha habilidade materna, né? Então, Olha que assim, importante será isso. que eu estou fazendo alguma coisa errada, que é por isso que meu filho não dorme? Né? Então, ele teve uma série de questões. Acho que a interrupção da amamentação, eu não tive dificuldade, contrário da Tati, eu não tive dificuldade no início da amamentação, nenhuma das duas, né, gestações ali, nenhum dos dois pós-partos. Isso é uma coisa que eu sou raridade, né? Porque é a raridade mesmo, porque é mais comum que as mulheres tenham dificuldade do que seja tranquilo. Mas, em compensação, o desmame do Matheus precisou ser muito abrupto, né? E a partir do desmame, eu não associava que era por causa do desmame que ele vinha me dando trabalho. Mas hoje, olhando ali, né, póstumamente, olhando para trás, eu penso, poxa, isso fez toda a diferença, porque ele não deu trabalho, ele não sofreu. Ele não pedia o peito. Eu fiquei doente, precisei tirar ele por falta de conhecimento, de informação adequada ali naquela ocasião. Eu precisei tirar ele do peito abruptamente. Ele não me deu nenhum trabalho, não tive nenhuma demanda nesse sentido, então não me gerou um sofrimento, pelo contrário, foi muito tranquilo saber que ele se adaptou logo a outro leite, a mamadeira, e estava tudo bem. Mas, em compensação, ele passou a ter problemas de saúde, ele passou a ter um refluxo, ele passou a não dormir à noite. Então, isso acabou gerando uma demanda de insegurança da minha parte. Quando eu engravidei pela segunda vez, eu costumo dizer que a minha gravidez pela segunda vez veio no susto, porque eu mal conseguia encontrar com meu marido, já que a gente não dormia, né? A gente não dormia junto, a gente estava se revezando o tempo todo ali entre dar conta de um né, da madrugada para poder sobreviver, né? A gente falava que a gente só sobrevivia, a gente não vivia, né? E quando a Gabriela nasceu, ela teve uma internação na UTI, né? E isso foi um golpe,
Então, primeiro, assim, teve uma questão aí que eu posso dizer que houve uma frustração muito grande da minha parte em relação aos meus 2 partos. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente sempre traz, né? A questão da violência obstétrica, a questão da frustração mesmo de idealização. Então, o Matheus nasceu de parto cesárea, a Gabriela nasceu de parto normal, mas eu falo que nenhum dos 2 tiveram um desfecho positivo para mim, né? Ambos, graças a Deus, estão bem, né? Não tiveram nenhuma sequela do nascimento. Matheus não teve nenhum problema. A Gabriela, apesar de ter ficado internada, não teve nada a ver com o nascimento, mas ela apresentou uma série de problemas de saúde e que fizeram me anular também profissionalmente, né? Então, quando a Gabi nasceu, eu estava montando um consultório, né? E ela ficou internada e as minhas bases sumiram. Então, eu precisei abrir mão, e nesse período eu fiquei 6 anos sem trabalhar, né? Então, eu abandonei a minha vida profissional por opção. Na época, eu acho que eu também tive um processo depressivo importante que precisava ser tratado e precisava de tempo para ser tratado, né? Mas era muito conflituante, porque eu nunca tinha pensado na minha vida em parar a minha vida profissional por causa da maternidade, né? E, de repente, naquele momento, foi muito necessário que isso acontecesse. Então, não me arrependo, acho que foi importante. Eu falo que foi a pós-graduação mais longa que eu já fiz na vida, né? Que foram esses 5, 6 anos. É o certificado da vida, né? E que me trouxeram até onde eu tô hoje. Então, não tem nem o que dizer sobre isso, assim. Mas foi um período muito conturbado da minha vida, né? E nesse período de afastamento foi quando eu sofri o meu aborto também, né? Eu tive uma gravidez ectópica, na verdade, então era inevitável que eu passasse por isso, mas isso se agravou, então não tive um tratamento adequado depois do meu segundo parto, que desenvolvi de fato uma depressão. Com a chegada do luto, isso se agravou, aí eu dei uma surtada geral, né, e parecia... Parece a carinha dela. Quando ela fala assim, deu uma surtada, a pessoa já... Outro dia eu venho contar sobre o meu surto. Se eu for entrar nisso agora, a gente vai levar o resto do podcast falando só disso, né? Mas, assim, eu precisei, de fato, voltar para mim, voltar para dentro de mim, para me reencontrar, então, se reconectar com a pessoa que eu era e com a pessoa que eu me tornei a partir dessas 3 experiências maternas que eu tinha vivido. E foi quando, então, eu entrei em contato com a psicologia perinatal. Então, um desafio, o que foi mais desafio? Aqui é a maternidade o desafiador, né? Mas, apesar de tudo, Nath, hoje eu posso dizer que eu sinto muito prazer em ser mãe, sabe? Eu acho que cada investimento, cada ano, né, que eu passei ali investindo, não só nos meus filhos emocionalmente, mas também em mim emocionalmente, foi um grande privilégio, né? Mas isso dentro das minhas condições favorecidas, né? De que eu tive condição de parar de trabalhar, porque o meu marido conseguia segurar as contas sozinho, né? E a gente podia, então, ter esse benefício de ter essa condição ali de eu não estar trabalhando. Mas, por outro lado, eu me sentia muito cobrada, não só por mim mesma, mas pela sociedade de forma geral. Né? Sim. Você também se sentia assim, Tati, nessa questão da maternidade cobrada, né? Que você falou, você era CLT, né? Demais, Como demais. que era pra você? E essa questão do parto, né? Ela já começa quando a gente, antes da criança nascer, já tem essa questão. Porque se não for normal, não é boa mãe, né? Tem que ser parto normal e tudo mais. Meu filho nasceu de 37 semanas. Eu tive uma infecção de urina com 36 semanas. E aí eu fui no pronto-socorro, né? O médico queria fazer o parto antes, meu médico não deixou. Esperou até 37 semanas e meu filho nasceu de cesárea com 37 semanas. Mas diferente da Karen, eu nunca idealizei. Nunca não tinha essa idealização de um parto, de como seria. Eu falava, do jeito que vier, vindo saudável, tá tudo certo, né? Mas ainda assim tinha essa questão da cobrança. Eu trabalhei até a sexta-feira, meu filho nasceu na outra semana. Então eu trabalhava longe, né? Tinha essa questão de ter que dar conta, não, porque eu tenho que ficar no período, né? Eu era CLT, então não, eu preciso pegar o período máximo de licença maternidade para conseguir ficar com meu filho.
né? Então, tinha essa cobrança, ela vem desde sempre. Ah, porque aí você vai e faz curso para conseguir amamentar, e aí tá bom, eu fiz o curso, mas eu não consegui amamentar, e aí, então, eu não sou uma boa mãe, né? Então, vem toda essa autocobrança, E nesse período, né, nesse momento onde você tá ali no olho do furacão, o olhar sai totalmente de você, né? O olhar sai totalmente da mulher. Ele vem para esse período, né? Ele vem para ali para o bebê, ele vem para a amamentação que não tá dando certo, para o período de licença maternidade que tem que cumprir, e depois para voltar, né? E depois para voltar a trabalhar, com quem que a criança vai ficar. Então, a gente precisa falar sobre isso. E o que que você poderia falar, assim, para as mulheres, né, que estão nos assistindo aí, para quem quer ser mãe, para quem já é, para quem tá passando por esse período, né, Sim. para ela não se sentir assim tão culpada em relação à maternidade, a ser tudo perfeito, a margarina, né, propaganda de margarina, porque é de cada mulher, né, cada mulher vai passar o seu processo. O que que você poderia falar para essa mulher? Uhum. Primeira coisa que a perfeição, a mãe perfeita, ela não existe. Existe uma mãe, não a mãe perfeita. Assim como não existe a mulher perfeita, ninguém é perfeito. Então, aceitar as nossas vulnerabilidades, então essa mulher que quer amamento, que quer engravidar, né? Para essa mulher que quer engravidar é uma dádiva, né? A maternidade é maravilhosa, mas a gente precisa entender que nós temos as nossas vulnerabilidades, né? E aceitar, reconhecer essas vulnerabilidades, ela faz parte da maternidade. Sim. Né? Pedir ajuda quando for necessário, falar sobre as dificuldades na maternidade, porque às vezes a gente, né, se cobra por querer ser a mãe perfeita, dá tudo certo, mas não, vamos falar. E é tão interessante isso, Nath, porque a partir do momento que uma mãe se permite falar para outra sobre uma vulnerabilidade, muitas vezes a outra mãe se reconhece nesse lugar. E ela Os grupos, né, de apoio. São os grupos de apoio. Essa mulher, essa mãe também se reconhece nesse lugar. E ela se sente com permissão de também falar sobre esse assunto. E aí é onde a coisa começa a funcionar, né? A relação começa a ficar mais saudável. Você acredita que às vezes é muito difícil para essa mulher pedir uma ajuda? Ou saber pedir uma ajuda? Tudo depende muito da crença familiar dessa mulher e dessa mãe. Depende muito. Porque ela vem com uma história de vida. Ela vem carregada de crenças. Ela vem, muitas vezes, com o histórico da própria mãe sobre o que é a maternidade. Então, depende. Depende, porque ela vem com crenças, ela vem com paradigmas que ela precisa quebrar. Então, que não é, né, que não são só parte da maternidade, que muito é parte da personalidade dela. Sim. E você, Karen, o que você pode estar falando aí para essas mamães, futuras mamães? É que a piscina tá boa? Para elas não surtar. Eu acho que tem uma questão que é legal a gente pensar que, assim, não dá para controlar. A maternidade é abrir mão do controle. Né? Então, assim, por mais que a gente estude, por mais que seja necessário a gente buscar conhecimento, se informar, tá ali abrindo canais de comunicação familiares dentro, tudo, a gente precisa estar aberto às mudanças da prática, né? Então, o que eu diria é que calma, né? Não se esqueça que você também está aprendendo. A gente está aprendendo todos os dias, né? Recentemente, os meus filhos entraram na adolescência e eu tive a mesma sensação. É um novo mundo, né? Eu tive a mesma sensação do puerpério, de estar num lugar desconhecido de novo, né? Então, assim, o desafio nunca acaba, mas a gente precisa ser compreensível e gentil com a gente mesmo para começar, né? Porque se a gente não fizer isso, dificilmente alguém vai fazer, né? Então, acho que um dos pontos principais que eu diria, calma, seja gentil,
Aí eu falava assim, Não existe, não existe maternidade certa. Eu acho que esse é o ponto. Não existe maternidade melhor ou maternidade pior. Existe a nossa maternidade, a sua, a minha, a de cada um. E cada filho vai ter uma demanda diferente. O filho do vizinho não é o mesmo que o seu filho. Ele não recebe as coisas, não absorve as coisas da mesma forma, né? E isso vai deixando as coisas um pouco mais tranquilas. Eu sei, dá essa sensação de calma porque não é com você, né? E geralmente a gente fala, vai piorar, fala, né? não é com você, né? Só vai piorar. Mas assim, acho que a fase pior é sempre aquela que você está vivendo, né? Não existe necessariamente uma fase que é pior, mas é sempre desafiador a próxima, porque a gente não sabe, a gente não viveu lá naquele lado, né? A gente não sabe ainda. E passa. E passa rápido, e passa a parte ruim, mas também passa a parte boa. Né? A gente morre de saudade de quando eles eram pequenininhos e acordavam 10 vezes na noite. Sentimos saudade, né? A gente olha para aquele rapazão, faria tudo de novo, né? Então, assim, eu olho hoje pro meu filho que tá maior que eu, 15 anos, já um rapaz, né? Literalmente maior que eu. E aí eu olho e falo, cara, deu certo. Né? Mesmo quando eu achei que tudo estava dando errado, né? Mas deu certo porque a gente também teve que se olhar, porque não é só sobre eles, é sobre nós também nesse processo, né? Então, querer controlar para que tudo saia do jeitinho que a gente sonhou acho que o pior erro que uma mulher pode conhecer. É onde desenvolve a ansiedade, depressão, é onde vem toda onde cai a autoestima, né? A autoestima materna, assim, eu sou uma mãe de merda, então, né? Pode falar? Né? Porque não saiu do jeito que eu queria. Não é. Aí a mulher se sente ansiosa e vem, né? Aí não se cobra, porque além da maternidade tem muitas vezes o relacionamento, né? O casamento. Isso. E precisa pausar. O pausar, parar, né? Ter esse momento de pausa, de olhar para dentro, ele é necessário. Ele é necessário para que essa mãe, essa mulher possa continuar. Legal, meninos. E pra gente encerrar, né? Gostaria que vocês, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal de casa e também que vocês falem aí a rede social de vocês, onde as mamães podem procurar vocês, pode encontrar, se tem atendimento online, se é só presencial. Eu começo? Bom, eu sou de Itatiba, né? Tô morando agora em Itatiba, no interior de São Paulo, mas eu só faço atendimentos online, justamente porque a faixa etária das mulheres, né? A faixa etária dos bebês das mulheres que eu atendo são muito pequenininhos e a gente sabe que é um impedimento. Às vezes, sair de casa com o bebê não é uma questão fácil. Né? Então é sempre o atendimento online. Vocês conseguem me encontrar no Instagram, né? Karen Godoy Psico. Pode me chamar lá no direct. Também a gente estava com um grupo de pré-natal psicológico, mas que ele está inativado nesse momento. Mas se você tem interesse em fazer pré-natal psicológico individual, na verdade nunca é individual, porque a gente faz com casal. Né, justamente para poder ter esse envolvimento do papai, né, nesse processo, a gente também consegue fazer. E acho que a mensagem que eu poderia deixar tá tudo bem, não tá tudo bem todo dia, né? Na maternidade também. O seu bebê tá tendo a melhor mãe que ele pode ter. Ele não sabe comparar com a mãe vizinha do lado. A comparação tá só dentro da sua cabeça. Então, se permita ser o bebê possível, a mãe possível para o seu bebê, dentro da necessidade do seu bebê. Ai, legal, Karen. Tati, você agora. Bom, para me encontrar no meu Instagram, tatianemarinho.psi. Lá no meu link da bio tem meu site, tem e-book sobre autoestima, em breve vai ter mentoria sobre autoestima e autoconfiança também, para cuidar dessas mulheres. E tem o livro também, para quem quiser adquirir o livro também lá no link da bio.
É só me chamar que eu envio. O meu atendimento é online, eu atendo presencial também alguns dias em Guarulhos, São Paulo. A demanda é muito mais online do que presencial, né? Então, eu acho que o online trouxe isso pra gente, né? Atender pessoas de outros países, de outros estados. Então, o atendimento ele é muito mais online por conta da demanda hoje. E a mensagem que eu deixo, né, é para essas mulheres, para essas mães aceitarem e olharem as suas vulnerabilidades, principalmente acolher essas vulnerabilidades, né? Que não existe mãe perfeita, assim como não existe mulher perfeita, e a gente não pode ficar correndo atrás dessa perfeição, né? O imperfeito é o que torna a gente perfeita, única. né? Nós somos únicas, né? Cada uma na sua individualidade, cada uma na sua particularidade. Então, essa autocobrança, seja mãe, seja, né, mulher, seja qualquer pessoa, não adianta a gente se cobrar tanto, porque o perfeito não existe, né? A gente é única, individual, no imperfeito e tá tudo certo. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no Natcast, por falar sobre esse tema, pelo trabalho lindo, maravilhoso de vocês, né, de cuidar dessas mulheres, dessas mamães. O Natcast está, né, de portas abertas para voltar. A gente tem tema, né, para falar de mulher, de mãe. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui, trazer um pouquinho também, né, além do profissional, um pouquinho da história, né, de vocês, de conectar com a pessoa, quem é vocês por trás da profissão também, tá? E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.